Fala galera, graça e paz, mais um episódio do podcast Vozes do Céu, nessa temporada, continuando a falar sobre a vida dos santos da nossa Santa Igreja Católica. E hoje é nada mais, nada menos que um dos nossos maiores exemplos de santidade, Nossa Senhora, e com a convidada Mônica. Mônica, seja muito bem-vinda ao podcast Vozes do Céu. Sinta-se em casa, fica tranquila. Muito obrigada. Nossa, eu estou muito feliz, muito contente com esse convite. E não teria outra pessoa melhor para falar se não fosse sobre Nossa Senhora. Bom, eu me chamo Mônica Gabriela, eu tenho 24 anos e sou casada. E hoje eu vim trazer para vocês sobre a vida de Nossa Senhora. Muito bom. E a gente já veio partilhando aqui nos bastidores um pouco, né, sobre o testemunho dela. Até falei, calma, deixa para contar na hora do podcast. Então já fique à vontade para... Bom, a minha devoção mesmo, a Nossa Senhora, começou lá em 2016, no Ágape. Eu não sei se você já fez esse retiro. Maravilhoso. Fui da coordenação dos dois primeiros. Ai, nossa, assim, até hoje eu fico com um pouquinho de saudades, né, referente ao Ágape. Mas foi ali que eu tive meu encontro pessoal com Deus, foi ali que eu tive meu encontro pessoal com a Virgem Maria. Então, a minha caminhada iniciou ali no ano de 2015, eu fiz o EAC, só que assim, a gente sabe como é o carisma do EAC, né? Ali, o primeiro amor, você se envolve, você quer conhecer mais, né? Você começa a ter sede de Deus. E aí foi quando eu fui convidada para fazer o Ágape, o retiro, foi o retiro da minha vida. Eu levo a experiência que eu tive no Ágape para todos os lugares. E foi lá que eu tive o meu encontro pessoal com a Virgem Maria. Lá eles tinham uma didática muito legal, que todas as vezes que eles iriam falar do amor do Pai do Céu, falava do amor do Pai da Terra, para depois falar do amor do Pai do Céu. E da mesma forma foi no momento de Nossa Senhora. E aí, a minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu cresci com essa ausência. Então, era difícil me aproximar de Nossa Senhora pelo fato que eu tinha ausência da minha mãe. Da mesma forma, quando tem muitos jovens que não têm um contato assim com o pai, é muito difícil a relação deles com Deus, né? Então, às vezes, precisa ali de uma cura. Então, a Aline começou a pregar sobre Nossa Senhora, mas eu não ouvi falar nada da pregação. Quando ela começou a falar da mãe da terra dela, aí eu comecei a chorar, não escutei mais nada, não vi mais nada da pregação. Quando eu acordei, eu abri os meus olhos, na verdade eu estava debaixo de uma mesa, que tinha um altar assim de Nossa Senhora de Fátima, e um cheiro de rosas me consumia, eu consegui abrir meus olhos, eu estava literalmente debaixo da mesa, sem entender nada, e um cheiro de rosas me consumia, eu só sabia chorar, eu sabia chorar. Eu não sabia como eu tinha ido parar ali. E aí foi quando eu tive esse encontro com Nossa Senhora, onde pegaram no meu ombro e falaram assim, filha, toda essa dor que você carrega no teu coração vai fazer 9 anos, Nossa Senhora veio para curar o teu coração, porque você é consagrada a ela desde o ventre da tua mãe. E eu fiquei muito pensativa referente a isso. E eu falei assim, caraca, e naquele momento eu senti o meu coração sair, sabe? Eu via o meu coração, assim, ele se juntar, pedacinho por pedacinho, o meu coração, assim, que depois daquela experiência, quando falava sobre mãe, eu nunca mais chorei, sabe? Nunca mais foi uma dor. Sabe quando cicatriza? Acabou, cicatrizou tudo. E aí eu recordei, porque o meu pai, ele me consagrou a Nossa Senhora do Bom Parto quando eu tinha 6 meses no ventre da minha mãe, porque o útero da minha mãe queria me expulsar. É forte. E aí aí eu tive a certeza da existência de Nossa Senhora. E depois daquele encontro pessoal que eu tive, tudo mudou. Porque eu pude ver sobre a intercessão de Nossa Senhora na minha vida desde o ventre da minha mãe. Então, para você ter ideia, eu nasci com 8 meses. Assim, foi o máximo que eu pude aguentar. Meu pai fala que eu nasci toda pequenininha, era do tamanho da palma da mão dele, de tão pequena. Então, Nossa Senhora ela já me acompanha desde o ventre da minha mãe. Então ali eu vi que Nossa Senhora me chamava para consagração, né? E quem me ajudou muito no início da minha caminhada foi muito o Álvaro. Inclusive o Álvaro estava aqui. O Álvaro, na época, ele era como um pai espiritual pra gente. Ele cativava uns ali, outros, e a gente seguia o bonde. E aí, no ano de 2017, e aí, Mônica, quando vai ser a tua consagração? Aí eu, como assim, cara? Nossa Senhora tem pressa. E eu assim, Álvaro, pelo amor de Deus. E aí comecei a minha caminhada.
E aí foi quando eu fui tocada mesmo para ser consagrada a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, que é pelo método de São Luís. Então ele começou todo o meu amor e minha devoção à Nossa Senhora. E esse é o meu pequeno testemunho de vários que eu tenho com ela. Esse é só o primeiro. É o primeiro Quando também. a gente conversava aqui nos bastidores, eu perguntei se a tua história, né, com Nossa Senhora tinha começado cedo, porque a minha começou, velho. Eu tenho, assim, tive um marco igual você, igual vários testemunhos que eu vejo de pessoas falando que teve um marco, assim, durante a vida. Na maioria das vezes, quando você já tinha uma certa maturidade, né? Uhum. Cara, minha história com Nossa Senhora, como eu já tô me arrepiando só de lembrar da história. Desde muito pequenininho. Uhum. A gente tinha uma casa alugada na 11. Eu vou querer chorar no podcast, não é possível. Chora. Véi, eu tenho isso também com Nossa Senhora. Falou de Nossa Senhora, eu me desmancho em lágrimas, seja onde for. Mas teve uma época, meu pai até tem esse testemunho, ele fala muito sobre esse testemunho. Você já deve ter ouvido a música Canção de Jó? Já. Eu vim falar de ti. Então, meu pai fez essa música no momento que a gente vivia uma tribulação muito grande em casa, assim, um perrengue muito grande. Minha mãe grávida do meu irmão. Cara, e nesse período, eu simplesmente chegava em casa, a gente saía, ia pra igreja e tal, em família. Quando a gente voltava, eu ficava batendo na porta falando: Mãe do céu, abre a porta pra mim. Eu tô te vendo, abre a porta pra mim. E o mais incrível de tudo isso é que eu lembro dos vidros meio rajados assim, Uhum. e a imagem dela meio véu azul e branco. Uhum. E minha relação com ela começou aí. Aí durante a minha vida eu também tive várias experiências que me confirmaram isso, né? Mas a minha história com ela é desde pequena e eu tenho muito orgulho de falar que ela é minha mãe, minha mamãe. Exatamente. Assim, o amor que eu sinto por Nossa Senhora eu não sei explicar. Porque, assim, quanto mais eu me aproximo de Nossa Senhora, mais ela me leva a Jesus. Quanto mais eu grito por Nossa Senhora, ela me remete muito a Jesus. E, assim, o meu maior exemplo de devoção à Nossa Senhora é o meu pai na minha casa. Porque, assim, às vezes a gente precisa de. As pessoas acham que a gente precisa de uma experiência grandiosa, né? Por exemplo, de um testemunho grandioso para provar aquilo ali, né? Mas quantas e quantas vezes a gente passava por dificuldade dentro da nossa casa? Porque, assim, na época que minha mãe faleceu, meu pai ficou com ele, Elias, Ana e eu, os 3 filhos, e ele, para cuidar. Então, imagine, meu pai, pedreiro, um serviço pesado, e quantas vezes faltava algo dentro de casa, e meu pai simplesmente se recolhia e falava assim: Minha Nossa Senhora, me ajuda. Cara, era ele falar isso e as coisas começarem a acontecer dentro de casa. Assim, surreal. Quantas e quantas vezes meu pai estava passando por algo, sabe? E ele sempre falava: Minha Nossa Senhora, me ajuda. Essa é a frase do meu pai. Então, ele foi um maior exemplo, assim, da devoção à Nossa Senhora. Ele tem uma foto pequenininho que é, nossa, até hoje eu me arrepio todas as vezes que eu pego a foto pra olhar. Ele pequenininho, com a mãozinha assim, sabe aquelas fotinhas antigas de preto e branco ainda? Se você ver, ele com a mãozinha aberta e atrás uma imagem de Nossa Senhora, mas não tem uma imagem, mas forma uma imagem perfeitinho. Então, meu pai é o meu maior exemplo da devoção à Nossa Senhora. Então, quando a gente tem algum exemplo em casa, né, a gente fica mais maravilhada ainda. Então, Nossa Senhora, ela sempre esteve e sempre está presente, na minha vida. Uma coisa que eu gosto muito de falar, e chega a ser muito engraçado. Eu e o Vinícius, na época que a gente noivou em janeiro do ano passado. Olha a loucura. E aí foi muito engraçado, porque a gente noivou em janeiro e a gente achou que casamento era. Não, lá pra março a gente organiza as coisas. E a gente foi pra casar em setembro. Rapaz do céu, quando a gente foi começar a ir atrás das coisas, e a gente já tava enlouquecendo, enlouquecendo. E aí, por um minuto, eu me recolhi, que eu tinha quem pedir socorro e ajuda. No ano passado, acho que eu e o Vinícius fez umas 15 novenas do nosso casamento. E tudo pela intercessão de Nossa Senhora. Quando a gente resolveu se casar, foi muito engraçado, porque a gente se ajoelhou e aí a gente falou pra Jesus, né? Jesus, a gente não tem nada, mas a gente tem a vontade de se casar.
E Jesus colocava no meu coração: vocês já têm tudo porque vocês têm a mim. E isso foi uma lapada, sabe, na minha cara, assim, de uma forma. E aí, desde então, a gente começou a ver a intercessão de Nossa Senhora. A gente casou sem R$ 1 no bolso. Assim, pra você ter ideia, o que eu comprei pra minha casa, que a gente comprou, na verdade, foram 2 taças e um negocinho de colocar detergente. O resto, tudo a gente ganhou e tudo por intercessão de Isso Nossa é um Senhora. bom exemplo. Você e casal, inclusive amigo meu, que tá enrolando há muito tempo, sua amada, peça a Nossa Senhora. Gente, mas é real. Mas se você parar pra ver, muitos jovens, eles falam, né? Não, eu não tenho dinheiro para casamento, eu preciso ter uma estabilidade financeira. Quem buscar estabilidade financeira nunca vai se casar. Se a gente tem a quem recorrer, por que não recorrer, né? Então, Nossa Senhora, assim, ela moveu, assim, montanhas na intercessão pra gente e foi incrível, incrível mesmo. É uma experiência, assim, que a gente para pra pensar, né? Quantas e quantas pessoas não conhecem a Nossa Senhora, né? Às vezes eu paro assim e eu falo assim, como as pessoas elas não acreditam em Nossa Senhora? Eu não sei se é porque é o tamanho amor, a tamanha devoção que eu tenho por Nossa Senhora, porque pelo fato que todas as vezes que eu me aproximo dela, ela me leva a Jesus. Sim. Eu acho que você deve ter essa mesma experiência. Então, muitas pessoas têm medo de se aproximar de Nossa Senhora, achando que vai amar mais ela do que Jesus. Quanto mais você ama Nossa Senhora, mais ela vai te fazer amar Jesus. Você viu o último episódio que eu gravei com o Frei Jorge? A gente falando sobre São José. Ele falou uma parada muito interessante sobre isso, que eu não conhecia, né? São os cultos. Para Deus é a latria, que é a adoração, Isso. é única. Uhum. Para Nossa Senhora é a hiperdulia, que também é única. A gente venera ela mais do que qualquer outro santo. Que Isso. os outros santos só é a dulia, né? Uhum. Para ela é a hiperdulia. Uhum. E para São José, que foi o que Protodulia. a protodulia, muito bacana, velho. Eu não sabia disso. É muito interessante que ele foi o primeiro, né? Aí, por isso que do proto. E exatamente por isso, foi através da minha devoção de Nossa Senhora que ela me fez devota de São José. Porque assim, depois que eu descobri da protodulia, eu comecei a ser devota de São José. Então, assim, meu nível hard é Deus, Nossa Senhora e São José. Aí depois vem Padre Pio e depois vem os demais. Não, inclusive eu tenho experiência assim com São José, assim, surreal. Foi numa época que eu tava desempregada, eu fiquei 3 meses desempregada e meu pai também tava desempregado, né, lá em casa. E assim, as coisas já estavam, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não posso mais ficar sem emprego, eu preciso de um emprego. E eu sou formada em RH. E aí eu disputando as entrevistas para cargo de auxiliar. E eu, meu Deus do céu, e nada, e nada, e nada. E Nossa Senhora sempre me remetia a São José. E aí, olha só, bendita boca que eu pedi perdão pra Deus. Eu falei, vou testar São José pra ver se ele é bom. Mas eu pedi perdão pra Deus depois disso. E aí eu comecei a fazer a novena, foi em março. Eu comecei a fazer a novena de São José em honra desse emprego. E aí minha amiga me mandou uma vaga pra coordenadora de RH. E aí eu falei assim pro Vinícius, Via, não vou mandar o meu currículo pra lá. Ele, por quê? Eu falei, cara, eu fiz 8 entrevistas pra cargo de auxiliar, não consegui. E aí ele falou, não, mas tenta. E aí me ligaram, marcaram a entrevista no meu 9º dia de novena de São José. E eu fui rezando a novena no ônibus pra essa entrevista, só que eu fui desiludida, sabe? Agradeci muito a Nossa Senhora pelo fato de me apresentar a São José. Porque assim, por mais que São José ele esteja ali, a gente precisa ter uma devoção, às vezes a gente não se permite conhecer, né? E eu fui desiludida. Mas chegando na minha entrevista de emprego, eu tava falando de Jesus, porque o sócio de lá, ele é muito católico, né? Quando pesquei, não, ele falou que já teve experiência com SEG. Quando pesquei, eu já tava falando da igreja, na entrevista de trabalho. E no mesmo dia me contrataram. Falaram que eu tinha passado. E essa foi a minha maior experiência com São José. E depois ali eu comecei a ter a devoção a São José, assim. E quem me apresentou foi Nossa Senhora. Então é muito incrível a devoção em si a São José também, né? É igual o Frei Jorge falou, eu acho que a Sagrada Família tem que ser um puxando o outro, né? Se você é devotar a Nossa Senhora, naturalmente você vai ser devotar a São José e vice-versa, né?
Exatamente. São José, ele que cuidou de Jesus, né? Ele que foi o pai, ele que ensinou. Então, a gente precisa conhecer São José, da mesma forma que a gente precisa também se permitir conhecer Nossa Senhora. Porque, assim, voltando no que eu havia falando, isso que eu estava falando no caso, de muitas pessoas não conhecerem Nossa Senhora, mas você só passa a amar aquilo que você conhece. Então as pessoas elas não se permitem conhecer Nossa Senhora, né? Quantas e quantas pessoas não têm medo de amar o pecado? E chega a ser muito louco, sabia? Porque quantas e quantas pessoas falam assim, chega assim em você e fala, nossa, eu preciso renunciar a um pecado de estimação e tudo, mas a pessoa tá naquilo ali porque ela ama, sabe? Às vezes ela não consegue largar. Então, às vezes as pessoas não têm medo de pecar, mas têm medo de amar Nossa Senhora. Chega a ser É muito exatamente pelo que contraditório. você falou, né? O conhecer. Como ele já conhece o pecado e sabe que é bom, aí dá valor àquilo. Mas aí não conhece o amor de Nossa Senhora, não conhece as graças concedidas, a intermediação dela Uhum. a Deus, né? Em relação aos nossos anseios, aos nossos problemas. E aí não conhece a santa devoção e aí acaba realmente falhando. Chega a ser muito triste, né? Porque assim eu fico assim, poxa, mãe, mas quanto mais eu me aproximo de ti, mais eu quero te tornar conhecida. Não mais que Deus, claro, mas porque quando a gente te busca, a Senhora nos leva a Deus. E uma coisa que eu penso muito, sabe? Os maiores santos da Igreja Católica, né, que a gente vê, os grandes santos, eles eram todos devotos a Nossa Senhora, né? Então, é Nossa Senhora que nos leva ao caminho da santidade, ela que nos ensina, ela que nos educa, ela que nos mostra como é servir Jesus. Então, quantas e quantas vezes dentro da minha casa mesmo eu peço a intercessão de Nossa Senhora para que ela possa passar à frente, né? Uma passagem que eu gosto muito é das bodas de Caná. Inclusive, quem celebrou o nosso casamento foi o Frei Altair. E meu coração ficou maravilhado, não só o meu, mas como o do meu esposo, maravilhado com a homilia do Frei Altair, porque ele pegou logo bodas de Caná, que é o que eu mais eu amo. E eu vejo o quanto que Nossa Senhora ela passa à frente. Foi ela que percebeu que o vinho tinha acabado. Então, todas as vezes quando falta algo, né, falta o vinho do amor na nossa vida, a gente tem que pedir a Nossa Senhora, né? Então, ela sempre está ali, ela sempre vai passar à frente de toda a dificuldade que a gente tiver, ela vai interceder. Inclusive, no tratado vai dizer que ela é o caminho perfeito, né? Caminho curto para a gente alcançar a santidade. Então, eu acho que nós precisamos recorrer à Nossa Senhora para a gente buscar a nossa santidade, porque não é algo inalcançável, né? A gente vê Carla Cutts. Assim, eu fico maravilhada com Beato Carla Cutts, pelo fato que ele teve, eu falo que ele teve 4 princípios, né, para alcançar a santidade. Ele era um jovem normal, que tinha uma vida normal, mas ele buscava muito amar Nossa Senhora, a comunhão, ele ia para a Santa Missa, né, e rezava o Santo Rosário todos os dias. Então, quantas e quantas vezes Padre Pio ele fala, né, que a gente tem a arma, que é o rosário, para toda e qualquer dificuldade na nossa vida. E quando a gente passa a rezar o rosário todos os dias, a gente vê a nossa vida mudar. A gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? Por exemplo, eu rezo 2 terços indo pro trabalho no ônibus e 2 terços voltando. É dessa forma que eu consigo rezar meu rosário e é dessa forma que muitas coisas acontecem dentro de um ônibus. Quantas graças eu já tive, assim, eu tava dentro do ônibus, assim, e eu fico, assim, maravilhada, sabe? Então a gente tem essa poderosa arma, né? Que é o rosário. E muitas pessoas não dão valor ali no rosário. Inclusive, em todas as aparições de Nossa Senhora, se você parar pra ver, Nossa Senhora, ela sempre pede muito pra gente rezar o rosário, pra gente começar a rezar, a buscar a Eucaristia. Inclusive, tem uma aparição de Nossa Senhora que é em Garabandal.
que é na Espanha. Inclusive, eu descobri recentemente essa aparição, porque eu pesquisava muito sobre Medjugorje, né? Eu não sei se você conhece de Medjugorje. Muitas pessoas conhecem, né? Garabandal, ela ainda não é reconhecida pela igreja, até porque se você pegar a história de Garabandal, ainda tem um grande milagre para acontecer. Mas a imagem, na verdade, o principal foco dessa aparição, ela fala muito sobre a questão da Eucaristia, que a gente deve dar valor muito à Eucaristia, que a gente deve rezar muito. Cara, olha que bacana. Enquanto você falava de Carla Kutz, eu não quis te interromper, mas o SEGME, eu não sei se isso é geral de todos os encontros, mas o último SEGME aqui da cidade teve ele, né, como um padroeiro. E uma coisa que me pôs a refletir, eu fiz questão de, nos momentos de oração, frisar isso, é a importância que ele dá à Santa Eucaristia. E olha que incrível, como é que é a história? É de Garabandal. Garabandal. Nos vem mostrar também sobre a Santa Eucaristia. Então, assim, é algo que se a gente ter um mínimo de discernimento, a gente consegue entender o que Deus está querendo nos mostrar, né? Mostrar para todos aqueles que têm fé, que acreditam na Santa Eucaristia, dê valor a isso, dê valor a isso. Nas minhas orações, eu lembro que eu falava muito sobre o privilégio que a gente tem sobre ter Jesus ali, que se faz pão, que se faz pequeno, para nos alimentar, para nos dar força, para estar conosco. Nossa Senhora foi a primeira que comungou de Jesus, né? A primeira que recebeu ele. Isso é verdade. E assim, ao mesmo tempo, eu quero deixar essa aparição de Nossa Senhora de Garabandal uma curiosidade para as pessoas buscarem, porque assim, é muito incrível. Eu vou buscar, eu fiquei interessado, não sabia. É muito incrível, porque assim, Nossa Senhora nas mensagens ela fala assim, vai chegar o tempo que muitas pessoas não vão dar valor à Eucaristia, e eu comecei a ver isso na pandemia, sabe? E ainda eu vejo muitas pessoas que elas não comungam Jesus com zelo, né? Então, na pandemia, a gente tinha que comungar na mão, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu sempre gosto de receber Jesus diretamente na minha boca, né? Mas muitas pessoas, elas não têm o zelo, o pudor, né? De comungar Jesus, assim, da maneira certa, da maneira correta. E Nossa Senhora, ela vem alertar sobre isso, né? Se você parar para pensar em todas as aparições, Nossa Senhora, ela quer sempre nos salvar. É isso que ela quer. Ela quer, na verdade, nos ajudar a buscar a salvação. Ela quer ser o nosso caminho ali, né? Porque, assim, as pessoas falam, por que vocês falam tanto de Nossa Senhora? Mas Nossa Senhora isso, Nossa Senhora aquilo. Mas em todas as aparições, em nenhum momento Nossa Senhora retém glórias para ela. Ela sempre retém glórias para Jesus. Então, tudo isso é remetente para Jesus. Então, inclusive no tratado, fala assim que quando o mundo estiver perdido, Jesus enviará a mãe. Então, surdos à mãe, aí não tem mais, essa alma não tem mais salvação, alguma coisa assim. E chega a ser muito louco, porque Medjugorje, Nossa Senhora ainda continua com as aparições. Eu acredito muito nas aparições de Medjugorje, de Garabandal. Garabandal ainda tem a revelação do um grande milagre. Eles falam sobre um grande castigo, que ela mostra para a vidente principal, que é a Conchita, ela que vai nos alertar desse grande milagre que vai acontecer. E ela chegou a ver esse castigo, que se as pessoas elas não se recolhessem, né, através da oração, através do rosário, esse grande castigo iria acontecer. E quando ela tem essa visão do grande castigo, ela chora muito. Ela chora muito. E aí, mas ao mesmo tempo, o grande milagre, ela vai nos avisar em 8 dias de antecedência. E esse milagre, ele vai ficar principalmente em Garabandal, e vai ficar em Medjugorje, e vai ficar em Nossa Senhora de Guadalupe. Isso foi em várias entrevistas que eu vi dela. E vai ser um grande sinal no céu. Você vai poder ser fotografado, filmado, mas jamais tocado. Então, a partir daquele sinal, muitas pessoas vão se converter.
E assim, eu, Mônica, não tenho assim. Se você falar assim, Mônica, qual o seu título preferido de Nossa Senhora? Eu não consigo te falar. É, Mas me prendeu muito essa história de Garabandal por causa disso. Porque assim, ao mesmo tempo, meu coração se alegra que muitas pessoas vão realmente ver a existência de Deus. E ela diz, em Garabandal, a mensagem diz assim, que os que estiverem lá. Que possuírem alguma doença vão ser curados, os que não creem vão começar a crer. Então, muitas pessoas elas vão se converter. Então, cara, é muito interessante a história de Nossa Senhora de vou Garabandal. pesquisar, eu tô muito, muito curioso para entender tudo isso. Nunca tinha ouvido falar, de verdade. E, inclusive, eu acho que foi uns 6 meses atrás que eu vim saber da história de Garabandal e me chamou muita atenção. Inclusive, acho que foi do Instituto Hesed. Isso, exatamente, eu não sei pronunciar. E, inclusive, o Instituto, ele nasceu lá em Medjugorje, né? Numa experiência que elas foram e o Instituto nasceu de lá. E eu vi esse vídeo, assim, incrível de Nossa Senhora de Garabandal. Então, a gente vê que as aparições de Nossa Senhora, ela sempre vem. Ela sempre quer nos levar à salvação. Filhos, remetam a Jesus, orem sem cessar. Às vezes eu fico assim, se você parar pra pensar na aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora fala assim que Francisco ainda não estava pronto para ir pro céu, que ele ainda tinha que rezar mais. Uma criança, quem dirá ela? Cara, é muito interessante isso mesmo, assim, todas as aparições de Nossa Senhora, ela vem nos ensinar algo. E vem em um momento assim, um momento atípico, né? Um momento de guerra, um momento de aflição. Igual hoje em dia, pô, a gente sente muito como cristão, como pessoas de fé, que o fim está próximo e que Jesus está prestes a voltar. Então, assim, tem muita coisa errada acontecendo no mundo, né? Então, eu acho que é mais um motivo para a gente acreditar que essa aparição possa ser realmente verdadeira. Igual quando ela apareceu em Fátima, na época da guerra. Cara, eu ganhei um dia desse, Nossa Senhora do Silêncio. Eu não sabia a história dela e não entendi o porquê eu tava ganhando ela. Mas é claro que vem nos ensinar algo também, né? E aí eu fui pesquisar sobre a história dela. E a Nossa Senhora do Silêncio veio no momento de guerra na Irlanda. E ela apareceu para umas senhoras dentro de uma igreja, acompanhada de São José e de vários anjos, e, e ela não falava nada, era completo silêncio, assim, não se, como é que se diz? Não tinha gesto, não tinha nada, era exatamente como tá na imagem, ela com as mãos juntas, o olhar baixo, em silêncio. O que ela veio ensinar naquela época, né? O silêncio, a oração, você se recolher para escutar o que Deus quer de você. Então, assim, quando eu lendo essa história, aí eu fui trazendo para minha realidade, né? É algo até que São José também nos ensina. O Frei falou bastante. A coisa do silêncio, do ouvir, né? Da gente silenciar para saber o que Deus quer de nós e ver os sinais que o Espírito Santo nos dá. Porque muitas vezes a gente tá falando, tá agitado demais. Se acalma, escuta, assim como Nossa Senhora era silenciosa, prudente, com tudo que fazia. Então, assim, sempre confiava e silenciava quando tinha que silenciar. Mas até o silêncio de Nossa Senhora nos conforta, né? Quantas e quantas vezes eu tava passando por algo na minha vida e eu falava assim, minha Nossa Senhora, por favor, me responde. Mas ela já tava falando comigo no silêncio. Aquele silêncio que cativa, aquele silêncio que às vezes é preciso, né? Você, igual você falou, silenciar, escutar a voz de Deus. Porque, por exemplo, quando a gente vive um encontro, nossa, é maravilhoso, né? A gente fica ali, por exemplo, no Ágape, fiquei 4 dias, de quinta a domingo, né? Foi maravilhoso a gente ver todo o mover de Deus, a gente escuta, né? O Espírito Santo e tudo, mas a gente também tem que se preparar para quando a gente for passar ali pelo deserto. E quando a gente passa pelo deserto, a gente vê que, tipo assim, caraca,
Porque, assim, às vezes, quando a gente passa por uma experiência, a gente vê. Aqui a gente tá no fogo, né? Vou dar esse exemplo. A gente tá ali no fogo. Mas aí vai passando semanas e semanas. Parece que às vezes as pessoas elas vão perdendo aquilo, sabe? Como se não tivesse vivendo, né? Quando passa por algum momento de tribulação ou algo que é uma resposta imediatista, rápida, né? Então, às vezes, a gente não tem essa resposta. Mas, por exemplo, eu gosto muito da história de Santa Mônica. Será por quê? Nossa, gente, Santa Mônica, ela me ensina, assim, de uma forma, não é porque o meu nome é Mônica, mas, assim, Santa Mônica, cara, ela passou mais de 30 anos, né, orando pela conversão de Santo Agostinho, do marido dela, e todas as vezes eu fico assim, porque eu sempre, todas as minhas orações eu peço a intercessão de Nossa Senhora. E eu fico assim, tem algo que eu oro muito, já faz bastante tempo. Eu falo, minha Nossa Senhora, será que eu vou ter que ser igual Santa Mônica, orar 30 anos para alcançar essa graça? E se preciso for? Né? Às vezes a gente quer tudo na mesma hora que a gente pediu, recebeu, e não é assim. Às vezes eu paro para pensar, porque eu sou muito assim. Por exemplo, lá em casa, quando eu quero algo, tem que ser algo na minha hora e na hora que eu quero, da forma que eu quero, e não é assim. E aí, Nossa Senhora, ela me ajuda até nesse agir dentro de casa, sabe? Chega a ser muito engraçado. Então, às vezes a gente quer algo, assim, de imediato, e a gente esquece que a gente precisa orar, porque às vezes a gente não está preparado para receber aquela graça, né? Então, por isso que às vezes as coisas, há tempo para todas as coisas. Há tempo para se alegrar, há tempo para chorar, há tempo para você alcançar uma graça, então há tempo para todas as coisas. Então a gente precisa se colocar em oração, se colocar no silêncio e aprender muito com Nossa Senhora, aquela que nos ensina todos os dias. Sim. Nos ensinou quando estava na terra, nos ensinou estando com Jesus, como se falou nas bodas de Caná, em vários momentos assim que se fez presente, inclusive em Pentecostes, né? Quando se cumpriu a promessa de Jesus que seria enviado, nós não estaríamos sozinhos, mas o Espírito Santo nos acompanharia. Então, assim, Nossa Senhora tem um papel assim esplêndido, né, na história de salvação, na história de Jesus e na nossa fé. E eu refletindo lá em casa sobre todas as aparições e eu pensando, né, caraca, Nossa Senhora é tão grandiosa que ela se fez se dividir. Aí as pessoas podem criar teorias, dizer coisas, mas por que que na minha cabeça, isso é algo meu, ela fez isso? Para para você se identificar, para cada um ter uma imagem, uma imagem dela, né, um ícone que a remeta de uma forma que se sente mais familiar, né, igual a Nossa Senhora Aparecida, né, que é padroeira do Brasil. Quantas pessoas, né, são devotas de Nossa Senhora Aparecida? Você vai lá no santuário, grandiosíssimo, assim, tantos milagres, né, tantos testemunhos lindos através da sua intercessão. Então, eu acho que é isso. Nossa Senhora ultrapassa tanto por isso da hiperdolia, né? A gente tem uma devoção maior a ela, não só pela história que já é grandiosa, terrena dela, que ela é mãe de Jesus. Ela foi a primeira que comungou, ela foi a primeira que Jesus tocou os seus pés. Então, se todos os lugares que Jesus pisou é santo, que dirá da barriga, do útero de Nossa Senhora? Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito do tratado, né, de São Luís, que ele fala, né, que da mesma forma que Jesus ele veio ao mundo até nós, a gente tem que voltar para Jesus pela mesma estrada de vinda dele, né, que é pelo ventre de Nossa Senhora. A gente precisa, é ali que a gente vai se tornar santos, né? Sim. É no ventre de Nossa Senhora. Então, é o caminho curto, perfeito. Nossa Senhora tem uma frase do tratado, né? Que diz assim que, inclusive eu até trouxe ele aqui, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que ele deve reinar no mundo.
Eu gosto muito dessa introdução, porque é através de Nossa Senhora que ele vai reinar no mundo novamente. Então, é através de Nossa Senhora que a gente vai alcançar tudo aquilo que a gente precisa. Tudo ali se formar dentro do ventre de Nossa Senhora. A nossa santidade, porque a santidade é algo alcançável, sim, não é nada inalcançável. Às vezes as pessoas elas acham que pra gente ser santos a gente precisa de uma coisa muito grandiosa, né? Mas a gente não precisa de algo grandioso, a gente precisa buscar a Eucaristia, a gente precisa buscar a comunhão com Jesus, a gente precisa buscar a confissão. Quantas e quantas vezes, às vezes a gente cai, né? E o importante é a gente se levantar, sacudir a poeira e vamos embora, vamos rumo ao céu, porque a gente vê que é algo que está um pouco banalizado, né? Porque assim, as pessoas se dizem muito ser cristão hoje em dia. Mas o que significa a palavra cristão? Né? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Será que eu estou sendo um pequeno Cristo? Será que eu estou imitando Jesus? Será que eu estou tendo algumas atitudes que me remetam a Jesus? Eu estou sendo um pequeno Cristo na vida do outro? Porque a gente consegue ser um pequeno Cristo no dia a dia para as outras pessoas, na nossa caminhada. Então, a gente precisa ser um pequeno Cristo, né? Então, a gente vai ser esse pequeno Cristo através de Nossa Senhora. E voltando sobre a questão de muitas pessoas não se permitem conhecer, né? Nossa Senhora, no tratado ele vai dizer que Nossa Senhora perto de Deus, ela não é nem do tamanho de um átomo, né? A gente vê que o átomo ele é bem pequenininho. Perto de Deus, ela não é nem do tamanho de um átomo, ela não chega a ser do tamanho de um átomo, né? Mas perto da gente, ela perto da gente, ela é grandiosa. Então a gente vê a majestade de Nossa Senhora perto da gente. Sim. E aí é que a gente consegue ver, poxa, se Nossa Senhora perto de Deus, ela nem do tamanho de um átomo, então significa que quanto mais eu amar Nossa Senhora, eu não vou amar mais ela do que Jesus. Ela vai me levar até Jesus. Exatamente. Isso é incrível. É igual na medalha milagrosa, né? Eu sou consagrado aqui no Jardim, né? Eu me consagrei pelos métodos de São Maximiliano. Uhum. Aí a gente recebe a medalha milagrosa, né? Na medalha milagrosa tem até a imagem que foi revelada a Santa Teresa, né? Que tem o M de Maria e a cruz acima dela. Então, assim, para dizer que ela não está, nunca vai estar acima de Deus, nunca. Mas a gente crê, assim como na Bíblia, assim como em vários não, milhares testemunhos de milagres através da intercessão dela, em suas várias faces. Então, quando você falava da devoção, né, que muita gente não leva a sério, cara, você de casa, procura, pesquise sobre Nossa Senhora, pesquise sobre suas várias aparições. Eu tenho certeza que, assim, como eu e você partilhamos, a gente não tem uma assim que a gente identifique como, essa é a que eu acho que eu me identifico mais. Mas você aí de casa, pesquise sobre as aparições, pesquise sobre os motivos das aparições delas, o que ela fez, pelo que ela proveu, que muitas vezes pode ser pelo que você está precisando que Deus venha, né, intervir na sua vida. Então peça a ela, peça a Nossa Senhora, que eu tenho certeza que ela vai te ouvir, como sua mãe, assim como em João vem nos dizer que Jesus, lá no alto da cruz, olhou para João e falou, né, eis aí sua mãe, filho, eis aí seu filho. Não. Mãe, eis... Mãe, eis aí o teu filho, eu tenho TDAH também, Mônica. Mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E a gente se coloca no lugar de São João como filhos de Nossa Senhora. E eu gosto muito também de João, discípulo amado. Engraçado, eu tô fazendo um clube de leitura junto com meu esposo, né? E a gente percebeu o tanto que João, ele era sensível
O tanto que João, se você pegar para ler os evangelhos, João, ele fala totalmente diferente. João, ele é mais sensível. E João estava ao pé da cruz com Nossa Senhora. E às vezes eu fico parando pra pensar. Eu falei, nossa mãe, será que eu tô sendo como João? Que eu estou pertinho da cruz? Será que eu tô sendo como João, aguentando ali, junto com a Senhora, né? E eu tenho passado a amar muito São João. Depois que eu comecei a ler mesmo o Evangelho novamente, capítulo por capítulo, e ver o quanto que João ele era um discípulo muito sensível e um discípulo muito amado, né? Então, às vezes, será que a gente está sendo como João, que a gente está indo até a cruz com Nossa Senhora e a gente está levando Nossa Senhora para casa? Será que todos os dias eu estou carregando a minha cruz, mesmo que seja pesada, eu estou carregando com amor? Porque eu falo muito assim para Jesus. Jesus, é muito difícil de seguir, mas é impossível te deixar. Eu falo para Jesus todos os dias. Sabe por quê? Porque quando eu descobri do meu ministério, assim, no começo a gente fica todo entusiasmado, né? Mas a gente vê quando a gente começa a pagar o preço, a gente vê que a gente está no caminho certo, mas ao mesmo tempo a gente não quer pagar o preço. Às vezes, quantas e quantas vezes eu queria ser um cristão que iria pra missa só e tava tudo bem. Mas Jesus, ele me chamava para algo maior, para algo grandioso. E eu sei o que Deus, ele quer de mim. Então, ao mesmo tempo, eu tive que me decidir. Eu tive que parar e me decidir seguir aquilo que Deus tem para mim. Porque eu preciso viver o que Deus quer da minha vida, né? Às vezes a gente fala assim, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha caminhada, eu te entrego a minha história, mas aí quando as coisas começam a acontecer conforme a vontade de Deus, a gente, epa, já quer que Jesus pare ali, né? Então, quantas e quantas vezes eu queria largar o meu ministério de lado. Eu tô retomando meu ministério novamente agora. Tô estudando muito, porque precisa disso, né? Mas hoje eu, Mônica, eu tive uma decisão de ficar, de permanecer, independentemente de qualquer cruz. Porque a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu só tenho Jesus. Como a música da Colo de Deus que eu gosto muito, eu só tenho você. E eu só tenho Jesus. E eu vou perder tudo, se você parar pra pensar. Um dia eu posso perder o meu pai, um dia eu posso perder meu esposo, um dia eu posso perder os meus sobrinhos, eu posso perder tudo. Mas a única coisa que eu não posso perder é Deus. Então, a única coisa que eu, Mônica, hoje em dia, eu almejo e busco todos os dias é estar com o Senhor, independentemente das minhas falhas, das minhas misérias. Mas eu aprendo todos os dias a ser uma pessoa melhor. E quem me ajuda muito nisso é Nossa Senhora. Quantas e quantas vezes eu tô na minha casa, ou eu tô no meu trabalho e eu sinto aquele cheiro de rosas e eu fico muito emocionada. Teve uma vez que eu tava assim, eu trabalho na RH e fechamento de folha, meu Deus, vocês não imaginam. E aí, uma vez eu falei assim, mandei uma mensagem pro Vinícius, eu falei assim, nossa amor, acho que Nossa Senhora acabou de passar aqui. Ele, como assim? Ai, meu Deus, tá com cheiro de rosas. E aí eu mandei mensagem pra ele, fiquei quieta e continuei trabalhando, né? Porque eu tenho imagenzinha de Nossa Senhora, então todos os dias eu pego na imagenzinha, consagro o meu dia a Nossa Senhora, consagro o meu trabalho. Pra você ter noção, eu rezo até pelas rescisões do meu trabalho. Eu rezo constantemente. E aí eu perguntei, assim, eu falei, gente, vocês estão sentindo esse cheirinho? Aí, não, eu falei, tá, que cheirinho, não nada. Então, às vezes eu sinto muito a presença de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, ela me ajuda muito nessa questão. E uma coisa que eu gosto muito, 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 é remetente a isso, que eu só tenho Jesus, eu só tenho hoje. Na verdade, nem hoje eu tenho, só tenho agora. Então, eu só tenho agora pra amar Jesus, eu só tenho agora pra buscar Jesus, porque o amanhã ele não existe. Então, as pessoas, se elas pararem para pensar que elas só têm o hoje e o agora, elas começariam a repensar sobre tudo aquilo que elas vêm vivendo, né? Então, poxa, daqui 20 minutos eu posso morrer. E aí, para onde eu vou?
E eu tenho pensado muito nisso todos os dias, porque assim como a vinda de Jesus, que vai ser como um ladrão que não avisa, sim, é a morte, né? A gente não sabe, ou até quando a gente vai viver, Deus sabe. Mas será que eu tô vivendo a minha santidade no hoje, no agora? Será que eu tô buscando Jesus no hoje, no agora? Será que eu tô buscando ser melhor do que ontem? Porque eu já errei demais. Quem não erra, né? Principalmente na nossa caminhada, eu me sinto muito falha, eu me sinto a pior pecadora do mundo, do universo. Mas todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor. Porque se Cristo vive em mim, eu vivo para Cristo. Eu tenho que ser um exemplo no amor, na caridade, na humildade, por mais que seja muito difícil, porque é difícil, mas Nossa Senhora, ela sempre está presente, sempre me ensina sobre essa questão. Então, no hoje, no agora, eu só tenho Jesus e para sempre eu só vou ter Jesus. Glória a Deus. Que testemunho lindo. E tem mais, não tem? Nossa, minha vida, ela é um constante testemunho de Nossa Senhora. Assim, quantas e quantas vezes Fica à vontade. de quantas e quantas vezes eu já passei por tantas barras, sabe? Na minha vida, eu sempre pedi a intercessão de Nossa Senhora. Inclusive, no nosso preparativo para o casamento, a gente teve muita provação. Eu não sei se as pessoas que passam por esse período, assim, a gente fica louco de provação, né? Mas já vem alguns anos que meu pai, ele vem tendo umas provações referente à saúde, né? Nossa, mas isso mexe muito comigo. Assim, o que você não imagina. Porque eu já não tenho a minha mãe, né? Então, a única pessoa que eu tenho viva, assim, é o meu pai. E eu penso muito na questão do meu pai. Ele veio, assim, com os problemas de saúde, assim, que a gente não sabia mais o que fazer. E na época só morava eu e meu pai. Hoje em dia meu pai mora sozinho e só morava eu e meu pai. Então, eu comecei a passar por essas provações. E aí eu parava assim, eu pensava, por um segundo eu esquecia que eu tinha Nossa Senhora, sabe? E aquilo começava a mexer com o meu coração, assim, de uma maneira que eu me sentia como um nada, sabe? E eu esquecia que eu tinha Nossa Senhora. E aí meu pai passava por essas coisas e eu não sabia se eu ajudava meu pai ou se eu ia correr. Minha irmã mora do lado da nossa, morava, né? Mora, no caso, do lado do meu pai. E eu não sabia se eu ia chamar minha irmã, se eu ficava com meu pai, eu não, né? E todas as vezes que minha irmã chegava, que segurava meu pai, que ele tinha uns ataques tipo convulsão, sabe? E era sempre de madrugada. E aí a minha irmã pegava meu pai assim, minha Nossa Senhora passa na frente. Quando ela falava isso, era tão forte que na mesma hora ele parava de convulsionar. E aí eu lembrava, poxa, Nossa Senhora, eu esqueci, sabe? Eu esqueci. Todas as vezes parece que eu me desesperava e minha irmã chegava e falava, minha Nossa Senhora. Quando ela falava, minha Nossa Senhora, eu ficava assim, caraca, é isso. Então, das outras vezes que meu pai começava a passar mal, eu já recorria a Nossa Senhora. E eu via que Nossa Senhora ela estava ali, né? Inclusive, começou a passar mais as provações no nosso período do casamento. E o que eu pedia mais para Nossa Senhora, eu pedia muito a intercessão dela. Eu falava assim, minha Nossa Senhora, eu sonho muito com meu pai me levando no altar. Eu sonho demais, a senhora sabe do meu coração e eu te peço para a senhora interceder juntamente de Deus. Eu sei de todas as limitações de saúde do meu pai, mas a única coisa que eu te peço é a tua intercessão maior. E assim se fez, porque quanto mais a gente é fiel ao coração de Deus, ele mostra a sua fidelidade a nós, né? Às vezes mesmo a gente na nossa infidelidade, quantas e quantas vezes eu sou infiel ao coração de Deus? Quantas e quantas vezes eu paro assim, cara, como eu sou infiel? Porque assim, se você fazer uma promessa pra Jesus, quem é que nunca fez uma promessa pra Jesus, né? No início da minha caminhada, nossa, eu vi o tio Caleb pregar. Assim, tive uma experiência com o tio Caleb, assim, eu não sei se você conhece o tio Caleb. Mas, Nossa, eu amo o tio Caleb. E aí, eu vi o tio Caleb pregar, eu falava, caraca, Jesus, eu quero ser igual ao tio Caleb. E aí eu vi o Álvaro pregar, caraca, Jesus, eu quero ser igual ao Álvaro. E aí eu começava a fazer promessas ao coração de Deus sobre pregar o evangelho. E teve um momento da minha vida que eu não queria mais. Então eu larguei, eu queria viver as minhas vontades, os meus desejos, e era isso. Eu queria viver no mundo da Mônica. Eu não queria viver no mundo de Deus. E aí foi quando Jesus ele veio em mim e falou,
Você lembra da promessa? Lembra da promessa? Tem uma música da Colo de Deus. Eu gosto muito das músicas da Colo de Deus porque me faz orar mais, sabe? Mas você lembra da promessa? Porque as promessas que a gente faz a Deus, ele jamais se esquece. É irrevogável, né? Aquilo que a gente promete a Deus. E aí Jesus, ele começava a constranger o meu coração. Constranger meu coração, assim, de uma maneira inexplicável. E eu começava a falar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí eu recolhia e eu começava a pensar sobre tudo aquilo que eu prometi pra Jesus. E aí, novamente, eu larguei tudo de lado. E Jesus vem novamente. E aí, lembra da promessa? E aí foi quando eu me decidi, verdadeiramente. E aí a gente tem, né, os nossos exemplos. Não que a gente chega a ser até errado, né? A gente se espelhar no outro, porque o ser humano, ele é muito falho. Eu me espelhei demais em várias pessoas e quando elas caíram, eu caí junto, né? Mas não é problema delas, né? É mais a gente, porque a gente precisa somente ter o exemplo de Deus e Nossa Senhora. Os nossos maiores exemplos são esses. Mas acaba que a gente se espelha no outro, né? Mas ao mesmo tempo a gente esquece que o outro, ele é falho, assim como eu, Mônica, sou falha. Eu sou falha demais, né? Então, como que eu vou pregar algo que eu não vivo? Então, você precisa pregar algo que você vive. Então, ou eu me decidia, ou eu ou eu sou uma cristã mesmo, de corpo e alma, ou eu não sou. Ou eu estou na igreja, ou eu não estou. Porque, assim, não existe a Mônica do mundo e a Mônica da igreja. Existe a Mônica. Sim, é isso que os santos vêm nos ensinar, né? Que a gente tem batido muito nessa tecla. Sempre que a gente vem falar sobre santidade, sobre os santos, é muito sobre isso, né? É se ensinar, né? Todos os santos, eles se decidiram. Chegou num momento que eles falaram, cara, eu não quero mais minha vida velha, eu não quero mais ser esse ser humano, eu quero ser melhor, eu quero ser de Deus. Então, assim, se a gente quer nos espelhar em alguém, como você falou, que nos espelhamos em santos, em Nossa Senhora, né? A sua devoção, o seu amor a Deus, que eles sim nos ensinam a ser corretos e a excluir, apagar tudo aquilo de ruim que um dia a gente semeou na nossa vida e ser dele, nos entregar verdadeiramente a ele. Exatamente, porque assim, as pessoas elas acham que a conversão ela é de uma hora para outra. Eu tive hoje o meu encontro pessoal com Deus. Bem longo, né? Hoje eu tive meu encontro pessoal com Deus, eu me converti. Não existe isso. Porque a conversão ela é diária. Você precisa viver a tua conversão ali diariamente. Então a gente precisa buscar a nossa conversão diariamente. Então, a gente começa a parar para refletir. Cara, não existe, eu me converti. Não, a gente está em constante evolução, a gente está em constante conversão. Então, não existe, eu me converti hoje e pronto, acabou. Não, porque e se a gente cair? Se a gente ficar com esse pensamento, na primeira vez que a gente cai, a gente fica lá, não volta mais. E eu acho que deve ser muito mais difícil a gente voltar para Deus quando a gente já conhece o amor dele e tá no mundo e quer voltar. Eu acho que é mais difícil ainda. Eu não sei se é por causa da vergonha, né? Mas que nos ajuda muito é Nossa Senhora. Inclusive, a consagração, né, a Jesus pelo método de São Luís Maria. E eu vejo muito que muitas pessoas fizeram a consagração assim, no calor da emoção, sabe? E eu penso assim, cara, como Nossa Senhora deve sofrer com isso? Como Jesus deve sofrer com isso? Porque, assim, muitas pessoas que são, né, que se consagraram hoje em dia não vivem a consagração, não usam cadeias. E é isso. Eu quero viver minha vida e é como se a consagração fosse algo, foi lá no meu passado, não é mais. Não. Consagrado uma vez, consagrado para sempre. Eu, Mônica, consagrada uma vez, sou consagrada para sempre, independentemente se hoje eu estou na caminhada ou não. Eu estou eternamente consagrada. E acabou. Eu posso um dia querer me esconder, mas isso é impossível porque é irrevogável, é igual o matrimônio, né? Toda e qualquer consagração que a gente faz
a Jesus, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, a consagração é irrevogável. Então a gente precisa viver a nossa consagração com todo o nosso pudor, com todo o nosso amor, porque São Luís Maria, ele vai dizer, né, que se a gente não viver a nossa consagração da maneira certa, na verdade, Padre Paulo Ricardo tem um vídeo muito bom que ele fala, Maravilhoso. se a gente não viver a nossa consagração da maneira certa, a gente vai pro inferno de cadeia e tudo, e ele fala assim, e quem olha, quem vê esse vídeo fica assim, meu Deus! Ele não tem Mas- papo na língua, não. Mas cara, ou você, não tem como você ficar no morno, sabe? Ou no frio, no morno, no quente, você tem que ser quente o tempo inteiro, sabe? Você precisa estar em constante oração o tempo inteiro. Você precisa pregar o evangelho todos os dias da sua vida. Às vezes a gente acha que pra gente pregar o evangelho a gente precisa de muito, né? Mas São Francisco de Assis, ele vai dizer, prega o evangelho, se preciso for, use as palavras. Olha só, a gente precisa pregar o evangelho com a nossa vida. Você precisa viver o evangelho com a tua vida, sabe? Você precisa ser o exemplo ali. Quantas e quantas pessoas, assim, na minha caminhada, as pessoas ao meu redor, falam assim, nossa, Mônica, como eu vejo Deus em você, como você me traz luz. Para você ter noção, Nicolas, no meu trabalho eu levo Deus todos os dias. Eu mantenho constante ligação com gerentes e toda oportunidade que eu tenho para falar de Deus, eu falo. Toda e qualquer mensagem, eu crio um motivacional dos gerentes no meu WhatsApp, lista de transmissão. Cara, se você ver, eu sempre coloco frase de Deus, eu sempre falo de Deus, eu preciso falar de Deus em todos os lugares que eu vou. O Vinícius, ele ri muito de mim porque eu faço amizade com velhos nas paradas. E aí, como é bom levar um amor de Deus para os velhinhos nas paradas. Cara, é muito incrível porque, assim, às vezes eles estão ali na solidão, né? Por mais que eles tenham. Teve um caso que eu conheci do senhor João lá da Asa Norte. Rapaz, ele tinha 8 filhos. Mas tu vê, eu sabia da vida dele inteira. E ele não tinha com quem conversar. E ele se sentia amado quando eu conversava com ele. Então eu estava pregando o evangelho. Sem perceber, não precisava de muito. Eu falava de Deus para ele. E ele sentia Deus. Sabe? Ele adorava sentar do meu lado. Eu não dormia no ônibus porque ele vinha o caminho inteiro conversando comigo. Então é isso. Você prega o evangelho em todos os lugares da maneira que você sabe, da maneira que você na simplicidade. Nossa Senhora, ela é muito simples. Então você consegue pregar o evangelho na sua simplicidade, com um abraço, com um sorriso. Cara, o nosso sorriso, ele muda a vida do outro, o nosso abraço, né? Então a gente tem que resplandecer a face de Cristo todos os dias através da nossa devoção. E quem vai nos ajudar é Nossa Senhora. Então, é isso que eu falo. E é uma coisa que eu falo também para todo mundo. Se permita conhecer Nossa Senhora para que um dia você possa se apaixonar por ela da mesma forma que a gente é. E aí a pessoa é um caminho sem volta. É incrível. Não se sente sozinho, órfão. Quem tem Nossa Senhora como mãe. Volto a dizer, Jesus nos deixou essa promessa, né? Que Nossa Senhora também é nossa mãe. Então nós temos que ter a certeza de que ela nos ajuda a alcançar o céu, a alcançar o coração de Deus. Mônica, feliz todo seu testemunho de verdade. Eu tô aqui maravilhado com a nossa partilha. Muito lindo mesmo, de verdade. Que Deus abençoe sempre. Que Nossa Senhora interceda pela sua vida, seu chamado, sua vocação. Que você continue pregando o evangelho pros velhinhos na parada, para todo mundo. Muito lindo mesmo, de verdade. Muito obrigado. Galera, estamos chegando ao fim. Infelizmente, eu acho que a Mônica tinha muito mais a nos partilhar. Eu sinto isso e a gente vai ter essa oportunidade de partilhar muito ainda. Mas eu quero agradecer sua presença, Mônica. Pra mim, valeu demais, assim, eu acredito que quem tá em casa já vai sentir um pouquinho desse amor da nossa mamãe, te escutando falar, escutando seu testemunho. Mas é isso, eu que agradeço pelo convite. Eu queria deixar uma frase de Padre Pio.
Ele fala assim: amai Nossa Senhora e fazei que vos amem, né? Que todos possam um dia amar Nossa Senhora e que todos possam alcançar a santidade através de Nossa Senhora, porque é ela que vai nos tornar santos em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar renovando nossa consagração, então? Vamos! Você aí de casa, reze conosco. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso te ofereço as orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Amém. É isso, galera. Isso foi um pouquinho do testemunho da nossa irmã Mônica sobre Nossa Senhora, esse exemplo maior de santidade pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe para os amigos de vocês. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.